todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast, o podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas, o Vítor Santos. Viva, Vítor. Olá a todos, bom dia. Viva, viva. E o José António Silva. Viva, Zé Tó. Olá, bom dia, tudo bem? Viva, viva. Tudo bem, tudo bem. Então hoje decidimos cobrir um tópico um pouco diferente, mas infelizmente cada vez mais atual e que certamente já todos os nossos ouvintes se debruçaram um pouco sobre este tema. Com a corrida ao armamento de cada país cada vez maior e com uma procura focada sempre em cada vez mais tecnologia como a ponta da lança, no fundo, é claro que a inteligência artificial está no centro destas atenções. Conseguimos imaginar diretamente várias aplicações, desde drones autónomos, sistemas de pesquisa de pessoas e objetos, sobre milhares de feeds de vídeo, não é? Ou sistemas que consigam guiar mísseis, vírus informáticos que consigam parar infraestruturas críticas, sistemas de apoio à decisão militar, baseados em inteligência artificial. Portanto, os filmes ajudam-nos imenso a projetar vários cenários de aplicação destas tecnologias e, infelizmente, a situação mundial, e em particular aqui na Europa, mostra-nos que a guerra continua muito ativa e presente no nosso planeta. Por isso, hoje vamos discutir como gerir estas aplicações de inteligência artificial e as suas implicações nesta situação que nós estamos aqui a viver. Há aqui é um tema bastante abrangente, será sempre complicado criar aqui algum foco, mas há aqui alguns pontos mais centrais e vou lançar aqui um bocado a discussão exatamente nisso, que é as aplicações efetivamente de inteligência artificial neste contexto, no fundo, podem passar por temas até bastante controversos, como o que depois ficou conhecido como Little AI, não é? Que são os Slaughterbots ou Killer Robots, que seria uma aplicação da inteligência artificial na ótica de criar peças tecnológicas que diretamente matam, no fundo, não é? E pronto, se calhar a aplicação assim mais direta que salta à vista são os drones, não é? Que seriam slaughter robots, estavam vão no ar tentar atingir um alvo, que pode ser infraestrutura, como pode ser uma pessoa ou um conjunto de pessoas, e já começamos a ver também robôs humanoides agora mais recentemente, ainda no último podcast estávamos a falar disso, que também facilmente conseguem evoluir nesta direção. Eu pessoalmente vou deixar já a minha opinião e passo já a palavra também aqui ao Zé Tó, para também ouvirmos a dele, mas eu pessoalmente acho que do ponto de vista humano, não faz sentido absolutamente nenhum. Do ponto de vista militar, infelizmente, se nós reduzimos isto ao absurdo, estamos a falar em criar uma pistola um bocadinho diferente. Só que o que eu acho é que esta pistola tem implicações muito maiores do que apenas um gatilho e uma bala. E estamos aí numa direção de criar guerra, onde os robôs, sem grande juízo de valores, estão a combater outras pessoas e criar aqui um desequilíbrio muito grande do ponto de vista humano, na minha opinião. Não sei qual é a tua opinião, Zé Tó. E depois como é que nós conseguimos, daqui a um bocado temos de falar também como é que nós conseguiríamos regular isto, mas neste momento estamos a falar do problema, não é? O problema é, o incentivo existe em todos estes desafios tecnológicos onde é necessário melhorar a pontaria, o filtro, de detectar corretamente o alvo. Todas estas situações, e quando estamos a falar em escalas muito grandes, onde estamos com muitos equipamentos no terreno, de certeza absoluta que as mesmas tecnologias que nós estamos a usar para aumentar a produtividade, para melhorar determinados processos, para reduzir a dependência da fadiga humana, etc. Todas estas coisas que fomos evoluindo nestes segmentos, provavelmente vão ser usados também para resolver problemas tecnológicos ao nível do armamento.
Bom Acho, contraponto. Um bom contraponto. acho que isto é inevitável e às vezes até ao contrário, não é? Nós não nos podemos esquecer que a internet, que nós todos adoramos, só existe porque se calhar os americanos precisavam de criar uma rede de comunicações que fosse Certo, o site. resiliente, não é? Que fosse resiliente a situações de guerra. Portanto, se calhar estamos aqui todos neste nível de desenvolvimento tecnológico por causa de um problema que foi resolvido pelos militares e, portanto, hoje em dia todos nós beneficiamos disso. Mas um contraponto sobre isso, que na altura em que estávamos a falar, não havia drivers nem autonomia financeira como no Exército para esse nível de investimento. Hoje a sociedade evoluiu e não sei se nós precisamos de um driver tão grande como uma guerra para criar as necessidades que depois geram esse nível de volume de valor, não é? Estamos a falar em financeiramente. Financiar a criação da internet hoje por uma empresa privada não seria assim tão complicado. Nessa altura, acredito que sim, não havia também tanta a economia não estava no nível onde está hoje. Sim, Contraponto, mas no fundo. a indústria, certo, a indústria da guerra é sempre uma indústria de otimização de recursos, não é? Seja pela redução do armamento gasto, seja pelos recursos humanos envolvidos, Certo. há sempre otimizações. Portanto, todas estas áreas de investigação operacional são extremamente críticas nestes cenários. Os recursos são caríssimos e, portanto, há que melhorar isto tudo. E, portanto, não é estranho que, portanto, aquilo que nós hoje em dia andamos a falar, dos capacetes de realidade aumentada, etc., Uhum. hoje estão a chegar a um nível de massificação muito grande, não é? com os HoloLens e agora com estes capacetes de realidade virtual, etc. Mas isto há muitos anos que é usado a sério nos capacetes dos caças. E porque é um tipo de equipamento que é tão caro e tão difícil de controlar tantos dados ao mesmo tempo que rapidamente perceberam que aquele tipo de tecnologia podia ser extremamente útil no interface homem-máquina, não é? Que Sim, sim. acontece num caça caríssimo, um equipamento que tem um custo brutal e, portanto, e que tem que ser controlado apenas por um piloto. Portanto, é normal que estas tecnologias vão andar a par e par com as evoluções tecnológicas e com as necessidades destes clientes que estão dispostos a pagar também e a investir mais para que se resolvam estes problemas. O AI seguramente vai ser usado em cenários de guerra para muitas situações diferentes. Né? Nós aqui estamos a falar na questão do drone e do killer robot que é capaz de executar uma determinada tarefa. Isto é discutível, obviamente, em cenários de guerra e há países que têm princípios diferentes relativamente a tudo isto, mas mesmo que o robô não tenha autonomia total para tomar uma decisão e fazer uma operação completa, provavelmente nós vamos ver muitos mini algoritmos a ser usados em muitas fases desse processo. Uhum. E mesmo que haja o oversight de um humano, mas provavelmente vai haver muitas ajudas para fazer o tracking, para fazer o seguimento, para descobrir onde é que vale a pena fazer o máximo estrago com o mínimo número de recursos. Todos esses processos vão tentar usar o máximo possível as tecnologias que estão disponíveis para fazer isto. Uhum. Seja para guiar um míssil, seja para fazer a escolha ou o seguimento de um alvo, eu acho que vamos sempre encontrar este tipo de algoritmos a ser usados. Uhum. Isso é inevitável. Mas também temos que nos lembrar que, se calhar, para fazer a defesa, nós vamos fazer as mesmas coisas, não é? Portanto, Certo. hoje em dia, quando fazemos deployment de baterias, como é que eles chamam àqueles sistemas que protegem dos mísseis, Ah, está na sim, altura do, estás a falar dos Patriots, dos dos peitos, americanos. exatamente. Portanto, esse tipo de equipamentos também já tem que ter um nível de desenvolvimento tecnológico muito grande e tem que usar muitas destas tecnologias para conseguir detectar e filtrar
sinais que podem ser decodes, que podem ser só para enganar estes sistemas de defesa, não é? E, portanto, há muito trabalho aqui de processamento de dados, de interpretação dos sensores, tudo que vem dos radares, tudo que vem das câmaras de alta velocidade. Portanto, tudo isso tem que ser tratado a velocidades enormes e estes algoritmos são ótimos para ajudar a resolver esses problemas. Interessante ponto, contraponto à parte negativa, neste caso agora pela positiva dos impactos que isso também pode ter em nós. Vítor, passando a palavra para ti, como é que tu vês então esta questão desta utilização, principalmente se calhar agora falando primeiro por esta aplicação mais drástica de ter robôs que matam pessoas, no fundo, e ter esses sistemas a ser desenvolvidos neste formato. O que é que tu achas disso? Bom, eu antes de mais queria dizer que isto não é uma novidade. Portanto, lembramos todos do romance, do famoso romance do H.G. Wells do século XIX, não é? A Guerra dos Mundos, em que a Terra era invadida ou foi invadida por uma série de máquinas assassinas. Portanto, esta ideia das máquinas assassinas, vejam, já vem desde o século XIX, pelo menos, não é? E portanto, eu estou basicamente de acordo com aquilo que o Zé Tó disse. Neste momento nós estamos a assistir a uma proliferação de utilização de técnicas de inteligência artificial em todas as áreas, desde os carros até as máquinas de lavar a roupa. Bom, e claro, as armas também não são exceção. Portanto, isto tem sido traduzido em vários aspectos. Por exemplo, como já aqui foi falado, nos simuladores, portanto, não só na parte da aviação, como também na parte até de manipulação de armas. Os próprios mísseis têm sistemas de inteligência artificial. Os sistemas de reconhecimento de alvos têm inteligência artificial. Aliás, isto está-se também a notar agora, em particular, na guerra com a Ucrânia, porque a Ucrânia tem tido um forte apoio, por exemplo, de Inglaterra e dos Estados Unidos, precisamente a utilizar o conhecimento das imagens que são feitas por satélites para identificar os alvos e para conduzir as próprias armas. Portanto, portanto, isto eu não vejo isto como uma coisa muito surpreendente. Talvez haja aqui uma área que possamos dizer que é talvez nova, pelo menos se compararmos com aquilo que eu estava a falar, que vem desde o século XIX, que é, no fundo, utilizamos a nossa inteligência para matar, mas também a nossa inteligência para nos defendermos, que é a questão da cibersegurança. Okay. Porquê? Porque tem-se falado muito que, e se calhar já está a acontecer agora, que no xadrez da guerra, que o que vai ser decisivo é a guerra do ciberespaço. Portanto, isso está-se também a notar agora. Este exemplo que eu estava a dar da utilização de satélites para identificar armas, mas também os ataques aos servidores dos diferentes exércitos, a utilização de dados e sonegação de dados, o hacking de redes militares. Portanto, tudo isto responde a um novo tabuleiro de guerra, que é o tabuleiro da cibersegurança. E, portanto, eu diria que talvez aqui haja uma pequena diferença, digamos, às guerras convencionais. Portanto, temos talvez aqui uma entidade de utilização da inteligência artificial. Quanto ao resto, eu queria só dizer mais uma coisa, que é o seguinte. Estamos de facto a utilizar a inteligência artificial, ou melhor, os diferentes exércitos em todo o mundo estão a utilizar a inteligência artificial para tornar o seu armamento mais preciso, mais mortal, não só a matar pessoas, como a destruir infraestruturas. E isto, como é que isto é contrariado? Vocês ainda há pouco estavam a falar dos Patriot. Bom, isto é contrariado tendo, precisamente do outro lado, também mais inteligência, maior capacidade de autonomia, não é? Precisamente para ter tempos de reações muito rápidos,
Então, no fundo, o que eu queria aqui observar é que estamos quase a chegar aqui a um ponto em que podemos dizer que temos inteligência artificial contra inteligência artificial. No fundo, temos delegação. O que até deixa de ser um problema, uma coisa até agradável. Portanto, ou seja, nós já não estamos se calhar já não temos que mandar exército de humanos, mas se calhar seguindo a inspiração até da Guerra das Estrelas, mandamos uma série de robôs lutar contra outros robôs. E nós estamos, no fundo, sentados dentro de um bunker a observar o que é que se passa e a controlar os nossos robôs. Obviamente, isto não está exatamente a acontecer agora, tentamos que o teu sai, infelizmente, o que estão a morrer é mesmo flesh and blood, não é? Certo. Mas, isto no limite, daqui a uns tempos podemos entrar num absurdo de uma guerra por delegação. E só para terminar esta pequena provocação, bom, tal da mesma forma que temos campeonatos de futebol robótico, não é? Bom, se calhar temos guerras robóticas daqui a uns tempos. Mas, enfim, isto de futurologia. Forças então, também querias assim, comentar? Não é tanto o estar a ficarmos a assistir a uma guerra, porque é um desperdício enorme de recursos, é desincentivar determinado tipo de atividades. Deixa-me fazer aqui um paralelismo. Vocês tocaram aqui num exemplo muito bom que é a questão da cibersegurança e também estou completamente de acordo que o novo tabuleiro passa por aí. Não é tanto estas partes de demonstração física, é todo o contra-jogo que é feito com base na plataforma que está distribuída, que são os computadores e estas redes de computadores, que permitem depois destruir a capacidade do outro lado. Mas para chegar aqui à questão do torneio muitas vezes o que nós temos que fazer é desincentivar o uso de determinada tecnologia. Por exemplo, nós temos no mundo do e-mail e do spam, nós tivemos muitas empresas a abusar e a tentar usar o máximo possível o e-mail para distribuir conteúdo, marketing, etc., distribuir vírus, etc. Hoje em dia, o que é que nós temos? Temos algoritmos da AI a trabalhar nos servidores de e-mail a filtrar este tráfego todo. Uhum. E o objetivo disto, obviamente, é proteger os utilizadores, mas também o objetivo disto é desincentivar quem está a enviar. Ao ponto de quem está a enviar com esses mass mailings chega a um ponto em que percebe que não é viável continuar a aumentar esta frequência, porque cada vez, quanto mais aumentam, pior ficam em termos de capacidade de enviar mensagens. E, portanto, isto é domínio comum, não é? Quando a pessoa começa a abusar de um determinado meio para chamar a atenção de outra pessoa, chega a um ponto em que começa a ser ignorado e portanto, perde o efeito. Não é? Nós costumamos contar aos nossos filhos o Pedro e o Lobo, não é? E é um bocado esse um tipo overflow. É um overflow. Pronto, chega a um ponto em que já não tem efeito nenhum e aquela mensagem que até era importante acaba por não passar e ser ignorada. E, portanto, aqui o AI tem tido um papel brutal para reduzir o spam no e-mail, não é? Uhum. Nós, hoje em dia, dependemos muito disso. Portanto, aqui é aquilo que o Vítor estava a dizer. São robôs a lutar contra robôs. Nós nos apercebemos, mas isto está a gastar uma largura de banda gigantesca nas filas de SMTP, do e-mail. Mas pronto, tem que ser feito assim, que é para reduzir. Eu espero que a humanidade não chegue ao ponto de estarmos aqui a mandar bombas para um lado e para o outro, e o antiaéreo de um lado deita abaixo o míssil e ele manda outro míssil para deitar abaixo, e portanto estamos aqui a gastar recursos e a poluir o planeta só com esse tipo de... Obviamente isto não vai acontecer porque isto tem custos gigantescos, mas que a cibersegurança está a ser usada para evitar determinado tipo de ataques está, e nós tivemos um exemplo quando os americanos estavam a distribuir um vírus qualquer para evitar que houvesse um enriquecimento de urânio, não sei se era num país qualquer do Médio Oriente. Foi um vírus que foi distribuído, targeted para um determinado tipo de máquinas, para chegar a um firmware que sabiam que era usado dentro dos motores que faziam as centrifugadoras, e aquilo era só para estragar a capacidade deles de fazer enriquecimento de urânio. Uhum. E isso é uma utilização... Isso são hackers a fazer guerra, a fazer de agente secreto, né, de James Bond,
mas isto a uma escala completamente gigantesca, não é? Sim, concordo. Concordo totalmente que grande parte da utilização hoje, se calhar, de inteligência artificial tirando as aplicações óbvias nos drones e em computer vision e coisas assim, está em warfare cibernético, em ataques a infraestruturas, tanto do ponto de vista de defesa como do ponto de vista de ataque, mesmo de vetores de ataque. Por isso concordo convosco, neste momento o código está a ser feito nessa direção e muitas vezes são grupos independentes que de alguma forma estão a ser provavelmente incentivados por estes governos para fazer esses ataques. Mas ainda ficando no foco do que nós estávamos a falar, e falando se calhar um bocado de quais são os riscos e que implicações, no fundo, é que vem desta corrida, não é? Que estamos aqui a falar um desenvolvimento se calhar não tão regulado, ou pelo menos não tão pensado nas implicações. Quem é que ganha nesta corrida? Porque nós estávamos a falar que nós ganhamos nas derivadas deste problema, porque há evolução tecnológica. Mas, por exemplo, a minha tese é que nós não precisávamos de estar a desenvolver neste momento, nós não precisamos de problemas militares para conseguir o funding necessário para fazer evoluir, na fase onde nós estamos em inteligência artificial, problemas do nosso dia-a-dia. Há vantagem económica suficiente para justificar esse investimento, porque não precisamos do funding militar para fazer um problema que depois pegamos na derivada e que vamos resolver alguma coisa realmente útil para a humanidade, que não seja uma guerra. Por isso, quem ganha de estarmos a fazer esta corrida? E já agora, o que é que acontece quando tentamos atalhar os processos? Quando estamos no cenário militar, se calhar não estamos tão preocupados com as implicações disso na sua primeira derivada, e o que é que acontece quando perdemos esse controle? O que é que acontece à nossa privacidade e o que é que acontece quem é que depois se preocupa em colocar os controlos nesse sistema que, por todos os efeitos e por definição, é suposto não ter grande controle, porque o objetivo de uma bomba não é ter uma explosão controlada, é mesmo criar causa onde ela cai. Por isso, será que estamos aí neste momento na direção certa, e quais são os riscos e implicações disso? Eu acho que os riscos são gigantes e ao contrário do que aconteceu... Não, ao contrário não. Exatamente como aconteceu quando nós largamos uma bomba nuclear e de um momento para o outro criaste um novo estado de guerra mundial constante, não é? Que só progride no conceito de mutually assured destruction, não é? Porque a partir do momento em que, quando caiu a primeira bomba nuclear, mudaste o status quo para sempre, não é? Mas, Marco, deixa-me só aqui dizer uma coisa para complementar o que tu estás a dizer. É que parámos a guerra. Que é o seguinte. Não é? A bomba nuclear parou... Então, Desculpa. É só dizer assim, a bomba nuclear mudou o paradigma porque parou a guerra. Mais ou menos. Tu estás num estado constante, estás no limiar, estás Sim, mas parou a guerra... Eu ia só aqui dizer uma coisa que é um bocado a propósito disso, que é que, em teoria, isto que eu estava há pouco a falar, designado por hiperguerra, não é? Portanto, esta ideia, em teoria, isto também acaba com a humanidade. Tem exatamente o mesmo poder de uma guerra atómica. Porquê? Exatamente. Porque a guerra pode, se for delegada em máquinas, a guerra pode continuar para além da vida humana. Portanto, nós até vamos morrer todos. E nós estamos dando colateral. E nós estamos dando colateral. E as máquinas continuam a fazer a guerra do nosso planeta até acabarem com o planeta. Ou se o planeta quer acabar, podem emigrar para outro planeta qualquer e continuarem a guerra. Portanto, para além da nossa própria vida. Portanto, o potencial deste fenómeno da hiperguerra é se calhar até maior do que a bomba atómica. Porque a bomba atómica é um ponto final, digamos assim, acabou. Não é? Bom, mas passado X tempo, se calhar o planeta volta a curar-se e pode vir a dar origem a novas espécies. Vamos imaginar isto utopicamente. Mas se nós tivermos um sistema de inteligência artificial a lutar contra um sistema de vida artificial,
pode ser uma guerra infinita, para sempre, não tem um ponto final, é uma coisa contínua. Mas eu queria também dizer outra coisa, que há pouco me esqueci, que é a questão da estratégia. Nós temos já desde quase o início da inteligência artificial, com os problem solvers e, portanto, com as teorias dos jogos, por exemplo, muito propagada pelo von Neumann, temos sempre uma ideia de utilizar a inteligência artificial nos jogos. E, aliás, temos algoritmos só para jogos, não é? E até grandes exemplos da inteligência artificial têm estado ligados aos jogos, por exemplo, de derrotar um campeão de xadrez, um campeão de Go, não é? Portanto, e, de alguma forma, na guerra também se pode pensar como um jogo. Porque também temos o outro lado. Bom, não é bem um oponente, não muda de oponente para inimigo. E também, pronto, no fundo é isso. Mas também tal como num jogo, também é um tabuleiro. Ou melhor, de toda forma, existem vários tabuleiros. Então, a ideia de utilizar algoritmos de inteligência artificial não é só no controle das armas. Se quiserem, vai um pouco mais longe. Vai na definição da própria estratégia que pode vir a ser definida pelos generais. Vou dar um exemplo. Tal como em qualquer algoritmo de otimização, pode ser tentar minimizar as baixas, ou, se não for esse o critério, tentar otimizar a conquista de território, tentar destruir o máximo de equipamento, tentar ameaçar o máximo de sistemas, seja qual for o objetivo. Na verdade, o que se pode observar sobre inteligência artificial é que não é só meramente uma questão dos sistemas de guerra de curso. Estamos aqui a falar da própria ajuda no tabuleiro estratégico. E nesse sentido, podemos dizer, ou pelo menos eu acho que se pode dizer, que dentro das coisas todas mudam, não é? Se calhar na infantaria ainda se continua a ensinar as táticas militares do tempo do Napoleão, não sei, não faço ideia se não estão, mas talvez. Mas a verdade é que a inteligência artificial tem um enorme potencial de mudar a maneira como se pensa a guerra e como se faz guerra. E se calhar o futuro da guerra está ligado ao futuro também da inteligência artificial. Bom ponto. Eu até acrescento que, tal como nas outras indústrias todas, não é? Onde tu me colocaste a inteligência artificial a fazer predições, ou pelo menos como ferramenta, e a partir desse momento, pronto, mudou tudo, não é? E acho que essa implicação é uma implicação real, ok? Zé Tal, força, também, na tua opinião, também estavas pronto, já partilhaste também a tua opinião sobre a questão, na realidade, não foi a bomba nuclear não veio travar a guerra. Eu, por acaso, acho que colocou foi num estado de guerra constante, mas sem disparar balas, mas hoje, se calhar, a inteligência artificial pode colocar num estado de guerra constante, mas pior ainda, se calhar sem tu saberes, não é? Os ataques estarem a acontecer e a ser travados e tu estás a viver a tua vida sem estares aware do número de ataques que está a acontecer ao teu país e se calhar à tua segurança e à tua privacidade. Sim, eu acredito que estes poderes vão ser discutidos em vários tabuleiros, como o Vítor estava a dizer, e esta questão como é que é usada a tecnologia pode estar, por exemplo, numa coisa tão simples como a informação que chega à população, em última instância que elege os políticos que lideram esse país, e como é que se pode influenciar a opinião pública para provocar determinado tipo de manifestações, de bloqueios internos dentro do próprio país, por exemplo, para os voluntários não se oferecerem para o esforço de guerra. Portanto, todas estas manipulações de opinião pública, de influência, de criar uma narrativa favorável a estes interesses, são áreas onde está a ser usado este tipo de tecnologia para, lá está, mais uma vez, maximizar os resultados
minimizar o uso de recursos, né? E a tecnologia é uma boa forma de fazer esse efeito também. Uhum. Ok. Sim, é verdade. Eu, por acaso, ainda neste ponto, eu na preparação para este podcast encontrei duas posições interessantes dentro na posição da Europa, não é? O Parlamento Europeu tem uma posição que um humano deve estar sempre no controle das decisões sobre qualquer arma letal autónoma, por isso esta posição faz com que então todos os requisitos de desenho destes sistemas impliquem um kill switch, no fundo, para a decisão final. Se o robô decidiu executar um dado sítio, um dado carro, uma dada pessoa, na realidade existe uma voz maior, ou o sistema tem que ser desenhado, segundo esta posição, uma voz maior humana que se vai sobrepor à decisão da máquina. E o próprio Reino Unido tem sobre este ponto uma oposição. Em 2015 o governo opôs-se a uma decisão de banir todas as armas letais autónomas, mas que é exatamente o contrário disto, mas depois dizendo que internacionalmente já existe leis humanitárias que previnem o suficiente nesta área e que o Reino Unido não vai sempre procurar a supervisão humana e o controle humano nessas armas, por isso não precisava de banir. Por isso temos aqui posições algo similares, mas que também não querem ser radicais. O Reino Unido não quis ser radical ao ponto de banir completamente isto. Por isso vê a utilidade, não é? O Parlamento, o governo inglês vê a utilidade na utilização destas ferramentas, mas sempre com um oversight humano. E eu acho engraçado que para todos os efeitos, a nossa forma de controlar a máquina, ou pelo menos regular a sua utilização, está a vir só no fim. Não é? Eu acho, pá, eu do ponto de vista como engenheiro, tenho alguma dificuldade em aceitar que neste mundo e nesta velocidade de evolução, e falando de coisas que querem escalar e que resolvem problemas à escala que não é humanamente possível seguir, nós vamos estar a colocar humanos a fazer este tipo de decisões só no fim. Quer dizer, as implicações todas que teve até àquele momento não estão a ser discutidas. O que é que foi necessário a máquina ter acesso? As violações de privacidade que possam ter sido feitas, até mesmo as decisões e os valores que a máquina nunca aprendeu, e depois o único momento onde nós achamos que o problema está é no último segundo antes do erro acontecer. Eu acho isso, na minha opinião, errado. Acho que é um pressuposto errado também de quem não entende muito, se calhar, das implicações do que está aqui a ser discutido e que só está a decidir como se estivesse a olhar para uma pistola que a única coisa que queremos ter a certeza é o comando de dar o tiro. É o sniper que está no fim que pede uma confirmação. Mas para ele chegar àquele sítio, todas as outras coisas tiveram que acontecer, não é? Aquele último momento não é assim tão importante. Eu acho que o oversight é interessante, mas não resolve em nada, não regula nada, nenhum humano vai conseguir analisar as coisas todas e as implicações de todas quando isto começar a ser feito a uma escala muito maior. Qual é a vossa opinião sobre estas posições? Forças, então. Eu acho que isso cria, em termos estratégicos, isso também cria um ponto de falha para os próprios sistemas, não é? No tal tabuleiro da cibersegurança, atacar esse ponto fraco, não é? Esse ponto esse kill switch é uma excelente forma de inutilizar completamente as armas todas do adversário. Portanto, nós se quisermos construir um sistema extremamente resiliente, aquilo tem que ser capaz de ignorar determinadas tentativas de o deitar abaixo. E, portanto,
Ou pelo menos não ficar à espera, não é? Não ficar à espera que o humano diga qualquer coisa, porque se eu estou a fazer 20 milhões de decisões por segundo, o humano só tem que fazer uma e demora mais do que eu faço 20 milhões de decisões. É pouco eficiente, não é? O sistema assim. Sim, e nós seguramente é exatamente esse exemplo. Nós hoje em dia, se calhar, temos um piloto em cada avião, ou já não temos, agora temos uma pessoa que está dentro de uma sala a guiar um drone remotamente. Já não sabemos se já não há pessoas a guiar vários drones ao mesmo tempo, porque é um bocado como no... Como é que se chamava aquele jogo da Microsoft? O Flight Simulator. Não, o Age of Empires. O Age of Empires, sim. A pessoa clica aqui, aponta para ali, ataca e aquele grupinho de soldados vão para aquele sítio e atacam o do outro lado. Portanto, se calhar nós neste momento já temos um operador a guiar dezenas ou centenas de drones ao mesmo tempo, porque ele só tem que estar a dar dicas de qual é a missão, para que lado é que tem que ir, onde é que tem que atacar. E quando a escala começa a aumentar desta maneira, chega um ponto em que se calhar o que o operador faz já é tarde demais, ele já não tem tempo para estar a verificar todos os alvos e, portanto, vai haver muitos mais danos colaterais e vai falhar mais vezes, mas também vai ter uma escala maior e, portanto, essas coisas vão acontecer. Há exemplos, neste momento, estava a ver aqui num dos links que tu partilhaste da Wikipedia sobre o Estado, sobre os diferentes países, o que é que estão a fazer nestas áreas. E tem aqui um exemplo de Israel, tem aqui um Harpis, que é um drone que entra no território inimigo, procura radares e destrói-os. É simples. Esse não tem kill switch. Portanto, esse levanta voo e a partir daí é o que aparecer à frente ele destrói. Portanto, o que ele detectar como um radar, ele destrói aquilo. E, portanto, este tipo de máquinas não tem qualquer tipo de kill switch. Né? Isto depois de entrar em território inimigo, já não há nada que diga não, isso radar é do aeroporto, cuidado. Não. Ou é de um Tesla. Isso é um carro que vai na rua com radar e, portanto, cuidado. Se calhar isso não é um equipamento militar. É um radar, deita abaixo. Portanto, e, portanto, a partir daí o risco é muito maior. E, portanto, outros países não querem fazer isto. Tem aqui um exemplo também da South Korea, da Coreia do Sul, com uma arma que é usada para vigiar dia e noite determinadas zonas. E, portanto, a uma distância de 4 km consegue estar tudo que mover naquela zona, destrói. Portanto, e porquê é que eles fazem isto? Porque para vigiar determinadas zonas, ter soldados 24 horas por dia acordados, atentos, para decidir se aquilo é um amigo ou um inimigo a atravessar aquela zona, é mais barato, neste caso, ter uma máquina completamente automática que consegue ver muito melhor que um humano, não fica cansada, consegue ver dia e de noite. E, portanto, a partir daí, tudo que entrar naquela zona já sabe o risco que corre, porque aquelas armas disparam. Pronto. E isto são as tais situações em que começa a haver pouco oversight humano e as máquinas estão a trabalhar em modo autónomo. Não acho, continuo a achar, não só o outro cenário não faz sentido, como este, humanamente, não é? É a mesma coisa que hoje andamos a dizer que metemos minas no meio de zonas que depois ninguém sabe muito bem onde é que elas estão e depois, muitos anos depois, infelizmente, há uma criança qualquer que passa lá e depois estamos todos a dizer que não devíamos ter posto lá aquelas minas porque agora ninguém consegue resolver o problema. Acho que é mais ou menos a mesma situação. Vítor, também ia só dizer aqui uma coisa. Ia dizer que há bocadinho estava a falar da hiperguerra, da hiperwar, e queria aqui contrabalançar um bocado o negativo com o positivo. E tal como comecei aqui a participar neste podcast a falar do longínquo romance do H.G. Wells, Guerra dos Mundos. Agora eu lembrei-me um pouco de um filme dos anos 80 que porventura também todos recordarão dele, chamado War Games. War Games, sim. Lembram-se do War Games? Bom, é que aqui também há um aspecto positivo, não é? Portanto, havia um computador, que eu não me recordo o nome dele, mas havia um computador que controlava os mísseis nucleares dos Estados Unidos. Acho que era assim, dos Estados Unidos. E o que acontece é que
entra na altura, perante uma ameaça, o computador, através das suas técnicas de machine learning, começou a aprender que ninguém poderia ganhar a guerra, que a única maneira de ganhar a guerra era desligar-se ele próprio. E, portanto, eu não podia deixar de ironizar com isto, portanto, porque também, bom, há falta de inteligência humana, se nós os humanos não conseguirmos perceber que o caminho não é andar a destruir, a matar pessoas e destruir coisas. E não me estou só a referir ao Putin, porque infelizmente não é só o Putin, portanto, é um bocadinho, acho que em todos os continentes, né? Portanto, em todo lado. Agora até na Europa, que era que estava já calminho há uns anos, não é? É verdade. Bom, até isto, ironizando ou não, quem sabe se é a própria inteligência artificial que finalmente vai demonstrar que é mais inteligente que os humanos. Nesses últimos anos. Este filme que eu estava aqui a dizer, do War Games, não é? Que já, portanto, há mais de 40 anos, não é? Eu acho que é um bocado premonitório neste aspecto, não é? Sim. O contexto era da Guerra Fria, mas eu acho que é um pouco o premonitório. Sim, já agora tu tocaste num ponto. Os russos até nem são quem está mais a correr neste corredor armamento por inteligência artificial. Os 2 primeiros lugares estão ocupados pela China e pelos Estados Unidos. Okay? Quem mais está a investir em armamento autónomo e desenvolvimento até de patentes e tecnologia, para todos os efeitos, usando a indústria artificial para uso militar. Okay? A Rússia também está lá. A indústria militar sempre foi muito importante no desenvolvimento da tecnologia. Um exemplo conhecido é da internet. Não é? Sim, como Zé Tó disse. Sim, completamente. Marco, tu estás a falar daquela arma dos russos, como é que chama aquilo? TikTok, não é? Isso é mais chineses, não é? É chineses. Desculpa, chineses. Não, assim, a realidade é que o número de patentes e tudo registado também quando estava a pesquisar em preparação a este podcast, também reparei que a liderança, e a Rússia está lá no topo também, não é? Faz parte do pódio, mas está longe de estar no primeiro lugar comparado com os Estados Unidos e a China. Há quem defenda que a China fez deployment do TikTok nos Estados Unidos para estupidificar a juventude americana. Sim, à parte da parte civil, a utilização e até mesmo os contratos públicos com empresas privadas na América para desenvolvimento de tecnologia, como o caso da Boston Dynamics e outros, com implicações militares que depois, tal como nós estávamos a discutir no início, podem ou não até ter derivadas na utilização civil e com vantagens muito grandes, como o exemplo que estávamos agora outra vez a falar da internet, mas há vários, ok? O robôzito da Boston Dynamics tem implicações para search and rescue muito grandes, para andarem destroços à procura de sobreviventes, e estes destroços não necessariamente são destroços de guerra, podem ser um tsunami ou um tornado, como infelizmente acontece quase todos os anos na América, que mata pessoas e que é preciso depois mandar para lá pessoas para salvar quem está nos escombros e que não conseguiu fugir a tempo. Por isso, há implicações positivas. Eu não acho que isto seja tudo mau. Apenas, na minha opinião, não estamos claramente, estamos a pôr a carroça à frente dos bois nisto, em que nós temos demasiados temas éticos, demasiados temas até mesmo humanos, não na ética da inteligência artificial, mas na ética humana, que ainda não estão muito claros e que nunca foram muito discutidos do ponto de vista de desenvolver armamento, que continuam a não ser discutidos, mas estamos a escalar o problema e andamos aqui a desenvolver patentes e tudo mais para estes temas sem grande oversight. É a minha opinião. Andamos a desenvolver patentes, andamos a publicar muita coisa open source e o objetivo também é que todos tenham acesso às mesmas tecnologias e elas não possam ser usadas uns contra os outros. Mas estas não são assim.
Essas E, não são assim. muitos investigadores hoje em dia tentam não ficar associados a estas coisas. As empresas também, obviamente, também estão envolvidas nisto. Temos agora o exemplo da Nvidia, que está com restrições muito grandes neste momento na venda de produtos, determinado tipo de produtos, as placas de GPUs, por exemplo, neste momento há bans ao envio de determinados modelos para a China. Isso tem implicações sérias numa empresa privada que tem expectativas de vendas e de crescimento e que de repente fica com o mercado tipo a China bloqueado. E isto não é fácil, mas mais uma vez, aqui se calhar aquilo que nos pode salvar é um bocado à semelhança do simulador do Wargames, é nós chegarmos à conclusão que há um equilíbrio e todos podem usar as mesmas ferramentas e toda a gente já correu o simulador e já percebeu que não vale a pena. Não vale a pena, exatamente. Portanto, é só um desperdício de recursos porque só vai gastar dinheiro e em última instância não vai conseguir nada de melhor para a sua situação individual, não é? Portanto, não vale a pena fazer aquilo. Totalmente de acordo. Vamos esperar que a tecnologia seja usada pelo menos para isso. Fica essa nota de esperança. Também eu tenho. Espero mesmo que seja assim. E vamos avançar nós então para a nossa rubrica. Vamos então. Bem-vindos à nossa rúbrica AI News, o segmento que faz parte do final dos nossos episódios, onde cada um de nós três vos traz uma notícia ou link que achamos interessante e de alguma forma passou no nosso radar, com os nossos comentários, como é evidente. Os links todos ficam publicados na descrição aqui do episódio, por isso deem lá uma vista de olhos se quiserem ler na íntegra sobre o assunto que estávamos aqui, que partilhamos. Zé Tó, passo-te a palavra a ti para abrir a nossa rubrica de hoje. O que trazes tu para nós hoje? Olha, é uma brincadeira, é uma curiosidade, é uma coisa que se calhar bastante séria para nós que estamos a trabalhar nesta área do AI, do IoT, do Edge Computing, etc. Pelos vistos há aqui uma teoria de que por causa de um crescimento de vandalização dos radares de velocidade na Suécia, e alguém conseguiu ligar isto a um problema que é a importação de câmaras pelos russos para os drones. E, portanto, há aqui uma teoria agora de que os russos andam a patrocinar o roubo de câmaras de radares de velocidade na Suécia para equipar os seus drones. Portanto, isto tem uma parte engraçada, pode-nos resolver o problema das multas das cidades, não é? Lisboa está cheio de câmaras destas escondidas por todo lado. Mas mais uma vez, os tabuleiros da guerra, não é? Neste caso, ligados ao supply chain e a roubar equipamentos de edge computing, não é? Que se calhar são aquilo que nós precisamos, ou aquilo que nós andamos a fazer deployment nos nossos projetos, que podem ser roubados para estes fins também. Interessante. Acho engraçado as implicações que tem neste momento, não só isto agora, se isso sendo verdade, que se foram os russos para os drones, pois fica aqui a nota que é, se calhar, aqui em Portugal também podíamos ter feito aqui algum uso mais interessante do que pôr não sei quantas dezenas de radares com câmaras, quando podíamos estar, se calhar, tentar resolver um problema de inteligência artificial com eles. Fica aqui a nota também. Não deixa de ser curioso. É uma notícia muito curiosa. A ser verdade, não é? Mas Atenção, é extraordinário, pá. Isto são só câmaras. Curiosamente, eles dizem que as câmaras são destruídas e deixam ficar coisas que estão lá dentro que são até mais caras, como o CPU. Levam as lentes e deixam ficar a parte de CPU. Mas eu acredito que no futuro isto vai ser exatamente ao contrário, não é? Os GPUs que são distribuídos em Edge Computing, não é? Em câmaras com capacidade de execução de inferência local, essas câmaras vão começar a ter chips que são caros de encontrar.
Claro. E portanto, se calhar eu percebo porque é que querem ir atrás deste tipo de equipamentos que estão distribuídos pelas cidades, por todo lado. Claro. Parece-me o próximo passo lógico, sem dúvida, não é? Passando e continuando aqui com a nossa rúbrica e se calhar aqui passando para o Vítor. Vítor, que notícia traz tu para nós hoje? Olha, eu depois de tanta coisa negativa, não é? Da guerra, andamos a falar de guerra, eu vou falar aqui de uma coisa que eu acho muito positiva. É sabido que até agora, obviamente é sabido, sabia-se, pensava-se que seria impossível prever a ocorrência de tremores de terra. Pronto, enfim, temos os vulcões adormecidos, não é? Temos umas zonas do planeta onde há mais possibilidade de haver tremores de terra do que em outras, mas aquela ideia de se conseguir prever um tremor de terra é uma ideia que a maior parte da comunidade científica, e eu em particular até conheço muito bem uma pessoa do técnico que trabalha precisamente na parte de sismologia, sempre achou que não era possível fazer. Ora, o que é interessante nesta notícia? Que diz respeito a um trabalho feito por um geofísico do laboratório de Los Alamos. Ele diz, bom, nós estamos a usar machine learning para prever com sucesso atritos entre as diferentes entre as falhas que existem e que são conhecidas nas placas tectónicas. Portanto, eles conseguem estar a usar machine learning para prever atritos. Ora, e porquê que isto é muito interessante? E já agora utilizando as mesmas técnicas que se usa em processamento de som. Ok. Epá, o que que é absolutamente interessante, porque estão, na verdade, estão a utilizar as técnicas de NLP para prever estes atritos, estas falhas, não é? O que acontece é que a promessa é que se forem prever estas falhas, muito provavelmente vão conseguir prever tremores de terra. Porquê? Porque a maior parte dos tremores de terra tem a ver com estes atritos. Ir um bocadinho cedo, portanto, segundo o artigo, ainda não estão no ponto de prever a ocorrência de tremores de terra, de fazer o tal forecasting dos tremores de terra, mas para lá caminham. E eu achei esta notícia muito promissora. Portanto, e para quem acredita que a inteligência artificial realmente tem poder de melhoria, pronto, hoje estivemos sempre a falar de poder para pessoas, não é? Mas a verdade é que é uma tecnologia que também pode ajudar a salvar vidas e a prevenir coisas. Interessantíssimo, por acaso não fazia ideia que estavam em Los Alamos a desenvolver exatamente isso. Muito interessante, e gosto da ideia ou da abordagem de usarem NLP, no fundo, de processamento de som, que faz o seu sentido do ponto de vista do workflow de validação com base no próximo etapa, porque estas coisas são progressivas. É mesmo, sabes, Marco, é mesmo analisar portanto, a parte acústica das falhas para perceber a fricção. Portanto, é mesmo um trabalho de análise de NLP, portanto, estão só os algoritmos de NLP para, no fundo, tratarem os sinais acústicos da própria falha, sinais estes acústicos que derivam da fricção. Não é? É curioso que recorrentemente, não é, diferentes áreas de investigação da inteligência artificial acabam por resolver problemas de outras áreas de uma forma completamente disruptiva. Não é? Completamente. Yeah. Sem dúvida. Excelente partilha, Vítor. Obrigado. E eu se calhar deixo-vos aqui uma coisa que passou pelo meu radar engraçada, que achei, isto é mais um artigo mais do ponto de vista não tanto do ponto de vista informativo, porque nós já falamos até do Copilot, do GitHub Copilot, aqui algumas vezes, mas há um artigo que foi lançado na Visual Studio Magazine que achei curioso. O Matt Christensen, que
que costuma fazer aqueles artigos muito longos com todas as funcionalidades e mais algumas do Visual Studio, lançou um artigo, ou melhor, dentro de um artigo dele, isto é um comentário ao artigo dele, lembrando que o Visual Studio também tem algumas features de inteligência artificial que a malta tem-se esquecido e agora só se fala do Copilot. E eu realmente acho engraçado, porque eu já uso Visual Studio há muitos anos e acompanhei o crescimento, ou tipo, a evolução para mais inteligência artificial do IntelliCode. O IntelliCode é bastante mais antigo do que o OpenAI Codex, que está aqui por trás do IntelliCode, para todos os efeitos, e que é diferente do GPT-3 e depois do que veio por trás também do Copilot. Mas tem aqui um artigo muito giro a mostrar as funcionalidades do IntelliCode e um comparativo um bocadinho das diferentes abordagens. Não fazem a mesma coisa, okay? O IntelliCode não cria uma função inteira com base na sua descrição. É mais uma coisa que está continuamente a ajudar o developer em cada linha que ele está a escrever, em cada comando que ele escreve, ele tentar encontrar qual é o próximo passo. Sugere o resto da linha toda, é O espetacular. resto da linha e de vez em quando a função que quer buscar daquela classe não te faz a função toda, mas está continuamente a olhar para ti. Depois também tem uma coisa engraçada, que é não usa engraçada e que também é limitadora. O Copilot usa toda a base de código que existe no GitHub pública, não é? Para se treinar. O IntelliCode só aprende com o teu código, o código que tu escreveste. É muito tailored a ti. O que é que tu usas neste caso? Como é que tu escreves esta linha? Ele não olha para as práticas do resto do mundo todo e te impõe essas práticas. Ele olha para ti e sabe o que é que tu farias neste caso. Torna a coisa muito mais personalizada, no fundo, não é? Ele tem que ter mais do que isso, porque a mim tem-me ajudado com coisas que eu nunca escrevi de certeza absoluta. Portanto, acredito que eles devem ter um modelo base que estão a distribuir com o Visual Studio. Mas tem uma particularidade, aquilo que tu estavas a referir, que é o modelo que corre no IntelliCode é um modelo local. Exatamente. E o Copilot não. O Copilot está constantemente a enviar coisas para um modelo central e está a receber sugestões. E nesse aspecto, as duas tecnologias, embora tenham coisas em comum, nesse aspecto são completamente diferentes. Uma vantagem para o Visual Studio é que podemos trabalhar mesmo offline. Não é? Um exemplo que eles dão é quando você está num avião, pode continuar a programar com o IntelliCode, enquanto que o Copilot sem net não faz nada. Sim. Sim, a base dos dois é completamente diferente. O Copilot é Codex e o IntelliCode é GPT-C, por isso foram evoluções diferentes, com objetivos diferentes, mas que o Copilot ganhou imensa notoriedade e se calhar a IntelliSense já está lá há muito tempo, o IntelliCode já está lá há muito tempo, a evolução do IntelliSense também, e pronto, se calhar não teve tanta notoriedade. Este IntelliCode que vem incluído no Visual Studio 2022, não é? É muito melhor. Eu, pelo menos, senti uma diferença muito grande. Sim, foi uma evolução e pronto, já está cá também há algum tempo e tenho aqui um artigo muito giro a comparar um bocadinho os dois e eu achei que era interessante partilhar convosco, passou aqui no meu radar também recentemente e fica aqui. Assim terminamos. Mais um episódio. Assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir o Building the Future AI Portugal Podcast. O podcast que vos fala sobre inteligência artificial em conversas informais e cheias de conteúdo. Um enorme obrigado por mais uma conversa extremamente interessante aos meus parceiros nesta iniciativa. Ao Vítor Santos. Muito obrigado, Vítor. Foi como sempre um prazer. Até a próxima. Ora nem mais. Igualmente, Vítor, foi mesmo um prazer. E muito obrigado ao José António Silva. Olha, muito obrigado e não se esqueçam de não vale a pena. O algoritmo já disse que não vale a pena, isso vai destruir tudo, portanto é melhor não ir por aí.
Ora, nem mais. Por acaso, se há mensagem que ficou aqui forte é que realmente todos nós estamos de acordo que não é por aí o caminho. O caminho tem que ser completamente diferente para o bem da humanidade. Obrigado a ambos. Foi um imenso prazer sempre gravar este podcast convosco. E claro, um obrigado a todos vocês que estão desse lado a ouvir-nos. É para vocês que nós produzimos este conteúdo e muito obrigado pelo vosso apoio. Caso tenham algum tema que gostassem de ver discutidos em próximos episódios, sugestões, comentários ou feedback, estamos sempre disponíveis e interessados em ouvir-vos, por isso basta fazerem chegar um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Fiquem atentos para o próximo episódio, nos habituais 2 semanas. Até lá, muito obrigado a todos por estarem desse lado e vamos continuar juntos a ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.